Boa noite a todos e todas presentes. Obrigado pela participação no Sempre um Papo desta noite, especial de lançamento do livro Araxá em Detalhes, do escritor Luiz Humberto França, com a participação de convidados. Agradecemos ao músico Diego França e Vinícius Moura pela belíssima apresentação que marcou a abertura deste evento. O Sempre Papo de hoje e o livro Araxá em Detalhes têm o patrocínio da CBMM, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, e Rio Branco Combustíveis, via Lei de Incentivo à Cultura da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal. Conta ainda com apoio cultural da H21, Fundação Cultural Calmon Barreto, Prefeitura de Araxá e Academia Araxaense de Letras. Antes de começar, vamos agradecer aos que colaboraram e participaram do livro, como consultores ou convidados com textos, fotos ou ilustrações. Afonso Borges, Alan Tanus, Canarinho, Celso Flávio, Eloar Guzalelli, Fábio Rage, Fernando Eugênio Machado, DOCA, pela Consultoria Arquitetônica, Heleno Álvares, Yara Rachid, Isabela Reis, José Otávio Lemos, Fundação Cultural Calmon Barreto, por meio de Régia e Trindade, na Consultoria Histórica, Leila Ferreira, Melina Costa, Pedro Develille, consultor ornitológico, Regina Silva, Renato Muniz Barreto de Carvalho, Rodrigo Feres, Rodrigo Machado Ribeiro, consultor de botânica, Steven Bird, Vilma Cunha Duarte. Agora sim, vamos chamar o convidado do Sempre um Papo desta noite, Luiz Humberto França, e o mediador César Campos. Para iniciar os nossos trabalhos, eu convido a presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto, Régia Mária Cortes, para fazer umas palavras. Boa noite a todos. É com muita honra, França, que a Prefeitura Municipal de Araxá, através da Fundação Cultural Calmon Barreto, recebe a todos vocês para o lançamento do livro Araxá em Detalhes, um novo olhar, do escritor Luiz Humberto França. França, além de ser um jornalista, casado com a literatura, é também um amante da cultura, um amigo muito especial, que está sempre nos brindando com trabalhos que enriquecem a vida literária da nossa cidade. Recém-empossado na Academia Araxaense de Letras, esta é a quarta obra do escritor, a primeira como acadêmico. Convido o leitor a se abrir para um novo olhar e conhecer nossa cidade sobre outra perspectiva, ainda a ser desvendada. Proponho que possamos desacelerar da correria da vida moderna para apreciar esta publicação, que nos traz a arquitetura, as artes, a natureza e as aves como riquezas de nossa identidade mineira. Para a Fundação Cultural Calmon Barreto, apoiar lançamentos de livros em espaços como este, cercados de arte e história, nos dá a certeza de que Araxá tem, sim, muitos talentos, sejam eles das artes, das letras ou da música. E esses talentos devem ser cada vez mais valorizados e difundidos. Obrigada, França, por mais este presente para Araxá. Tenham todos uma boa noite e obrigada pelas presenças. Muito obrigado, Régia. Obrigado, Régia. Convido agora a vice-presidente da Academia Araxaense de Letras, Vilma Cunha, para fazer uso da palavra. Meus queridos presentes, público, que nessa noite tão bonita prestigia o nosso querido Luiz Humberto França. Não sei mais quantas vezes já falei para o Luiz Humberto França, que eu sempre conto, que conheço desde pequenininho, desde adolescente, lá no Colégio Dom Bosco. Mas hoje eu estou aqui representando a presidente da Academia Araxaense de Letras,
Kátia Zema está viajando. E faço isso com muito prazer, porque sou, além de fã de carteirinha do França, sou a vice-presidente da academia. Falo dele com todas as qualidades que ele tem, e como acadêmico, recém-possado, como a Régia acabou de dizer. Não é de hoje que eu venho sugerindo para ele. Você precisa ser acadêmico, você precisa fazer parte do nosso grupo, do nosso sodalício. Mas ele sempre não vinha, não aceitava, de certo, não era a hora. Porque a Academia Araxense de Letras, ela, a retórica e imortalidade dela, nós somos imortais, retoricamente, porque as cadeiras são ocupadas concomitantemente. A pessoa, um acadêmico é falecido e depois outro acadêmico ocupa a cadeira. Daí vem a nossa imortalidade tão notória, para tantos, cheia de glória. E ele, como sortudo que ele sempre foi, ele entrou ocupando a cadeira do grande, do inesquecível, do grande, dos maiores jornalistas que essa cidade já viu, que é o Atanagildo Cortes. Eu digo para ele que sempre é uma grande responsabilidade. Então, de braços abertos, nós o recebemos na academia, com nossas artes, a nossa prosa e a nossa poesia. E hoje, nessa noite de requinte, tão bonita, tão povoada de amigos, está aqui o meu querido Luiz Humberto França, no seu quarto livro, Araxá em Detalhes, um novo olhar. Quem duvida? Garanto que pela quarta vez o meu querido menino homem vai encantar. Obrigado. Obrigado, Vilma. E agora, César, é contigo. Muito obrigado, Alex. Sejam bem-vindos, então, ao Sempre um Papo. Esse que é um programa que eu tenho muito orgulho de participar, porque começou ainda na ditadura e trouxe e traz ainda os grandes escritores do país e fora do país também, né, França? É sempre um prazer participar do Sempre um Papo. E nesse momento especial para o França também, estar aqui é um momento de muita alegria. Quero só fazer um parêntese aí, aproveitando que a Régia está por aqui também, de falar que tudo isso acontece, nós estamos com o Museu Calmon Barreto lotado nesse dia, na semana em que Calmon Barreto faria 110 anos. Então, acho que tudo isso é muito significativo, nós estarmos aqui, nós estamos falando de Araxá, que é essa paixão de Calmon Barreto, e nesse dia tão especial para o França, que é o lançamento desse novo livro. Vamos bater papo? Está todo mundo com o livro na mão? Aí a proposta nossa é batendo papo, vocês vão dando uma olhada aí ao longo dessa trajetória. Quem quiser fazer pergunta, é só dar uma palavrinha para cá, que a gente vai passando a bola. Luiz Humberto França, seja bem-vindo ao Sempre um Papo. Conta para a gente, já tinha um livro sobre Araxá, um livro histórico sobre Araxá. O que te motivou a fazer uma nova abordagem, um novo olhar sobre Araxá? Boa noite. Boa noite, César. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Uma alegria estar aqui nesse ambiente maravilhoso, cheio de obras de Calmon Barreto. O nome mais citado no livro é Calmon Barreto, seja pelas obras, pelas referências, pelo lugar, pelas instituições que ele deu nome. Enfim, é uma honra estar aqui. Agradecer as palavras da Régia, da Vilma, a participação do Alex.
O livro tem essa proposta, né, eu fiz o Araxá 150 anos, em 2015, e agora volto com esse Araxá. Aquele primeiro foi um cartão postal, é o Araxá histórico, o Araxá tradicional. E esse não, é uma provocação para a gente conhecer melhor a cidade onde vivemos, né? Que cidade é essa? A gente conhece mesmo? Então, tem fotos diferentes, com a participação de muitos amigos que vocês vão conhecer aqui hoje, para a gente desbravar novamente, redescobrir, como diz o Afonso na contracapa, redescobrir Araxá. Na verdade, são vários projetos em um, né? Você reúne nesse livro vários projetos seus, históricos, inclusive. Eu participei da elaboração de alguns, enquanto ele foi meu chefe. É verdade, aí são muitos anos de trabalho envolvidos, né? Esse projeto nasceu lá em 2016, recebeu alguns não, e a gente vem caminhando. E, junto com esse projeto do Araxá, ele embute também o projeto dos pássaros, né, que é resgatar um pouquinho essas aves que estão migrando para a área urbana hoje é muito comum. Você vê aves que até pouco tempo você não via aqui, nesse cenário urbano. Então, o livro traz um pouco disso, essa combinação. França, eu fiquei impressionado. Eu recebi há alguns dias o rascunho, né, de tudo isso, desse livro. França me mandou para eu dar uma olhadinha antes, para eu ler antes. E na hora que eu cheguei aqui hoje, que eu tive o contato físico com essa obra, eu fiquei impressionado. Que qualidade, né? Quanto ficou bonito, né? Um trabalho de várias mãos mesmo, né? Muito obrigado, César. Essa obra é um somatório de esforços, né? Esforços das empresas que ajudaram, a CBMM e a Rio Branco, esforços dos convidados, dos fotógrafos que participaram junto comigo. Então, foram vários meses de sacrifício, são 11 revisões até chegar ao livro final. É todo cuidado para a foto, para não sair foto de qualidade baixa. Então, é todo um processo, que quem faz livro aqui, tem muitos acadêmicos, escritores, que sabem que o processo é longo, mas é muito gostoso, porque a gente faz isso porque acredita, né? Porque sabe que está entregando uma coisa bacana para quem for ler do outro lado. O livro é diferente, ele é maior, né, mas ele tem essa proposta mesmo de ser diferente, de entregar algo a mais para o leitor, né? Eu fico imaginando o quanto foi difícil essa questão do Luiz Humberto editor, né? Porque novos olhares sobre Araxá, imagino que cada vez que você saía nas ruas, você tinha um novo olhar, uma coisa diferente que você queria mostrar. Como que foi até chegar a esse resumo aqui, a esse olhar de Araxá? Nossa, é muito difícil, porque são mais de 5.000 fotos para você escolher algumas, né? É muito difícil, você deixa muita coisa boa fora. A vantagem é que a gente vai ter o site, que a gente vai fazer uma extensão desse livro no site, araxaemdetalhes.com.br, que vai estar aí essa semana no ar. Então, a gente vai... Mas o processo de edição, de curadoria, ele é muito complicado, né? Porque a cidade é muito rica, você tem vários autores, escritores, fotógrafos capazes, né? Então, não estão todos aí. Foi assim, no andar, na sequência, que foram surgindo as pessoas, que a gente foi... Chegou uma hora que eu tinha que parar e fechar o livro, reunir, realmente não dá mais, quem está, quem não chegou, fica para o próximo. Então, foi por aí, esse desafio de reunir os amigos e gente que eu não conhecia também nessa obra. Vocês já viram aí que vai ter próximo, né? Já deu a dica aí, sem querer já deu a dica. Ô, França, fala pra gente também do França fotógrafo, né? Eu não sabia dessa sua paixão, e é uma paixão antiga, inclusive, né? Esse livro revela isso, né? Porque o outro livro que tinha fotos também não eram fotos minhas, né? Era um pessoal que eu convidei para fazer as fotos. Esse não, são 80%, 90% das fotos são minhas. É uma paixão que surgiu desde a época da faculdade, quando a gente ainda tentava fazer fotos em laboratório de caixa de sapato, né, fazer experimentos. Aqui já veio essa paixão, só que com 20 anos de TV, você sabe disso, não sobrava muito tempo para cuidar desse hobby, não? Então, em 2016, eu tirei um ano sabático e ele começou a resgatar essa paixão que veio aí, aos poucos, voltando e ganhando força, e está aí. Eu queria que você falasse um pouquinho mais desse ano sabático. Como é que foi essa experiência para você e o que ela reverteu em produção? Eu diria que foi uma das melhores coisas que eu já fiz na vida. Não por você ficar... Com ele eu fiz aquele outro livro, Colecionador de Histórias, viajei em vários lugares conhecendo pessoas que estão naquele livro e comecei esse trabalho quase todo, né? Depois foi só complementando, chamando as pessoas.
Então, foi muito proveitoso. Na literatura, me acrescentou muito, eu pude deslanchar um pouquinho na carreira. Agora, eu não garanto que venha outro aí desse, porque... Ele deu a deixa, né, gente? Todo mundo ouviu, né? Querer a gente quer, né? Mas eu acho que agora, depois de 4 livros, os primeiros sobre jornalismo, livro reportagem sobre Araxá, eu acho que agora é realmente o próximo, eu vou mergulhar um pouquinho mais em algum gênero literário para poder aprender, porque acho que o aprendizado como acadêmico tem que ser nessa linha. Sabe o que eu acho bacana? Você transita bem entre, por exemplo, o texto jornalístico, que é muito técnico, né? O ensinamento do jornalismo, que foi aquele livro específico sobre reportagem, e o texto literário também. Né? Isso para você é fácil, França? Me conta como é que é esse processo. Ou desliga uma chavinha e liga a outra, como é que funciona? É um pouco isso, né? Desliga uma chave e liga outra, mas a questão é que o jornalismo me ensinou a ser, né? Eu fui editor quase a vida toda no jornalismo. Então, eu aprendi a ser conciso, a ser prático, ser objetivo. Então, isso me ajudou na literatura. Mas eu ainda tenho como proposta desgarrar um pouquinho do jornalismo na literatura. Acho que são 30 anos de profissão, 20 só de TV, mas eu quero um pouquinho que o jornalismo nos livros vá ficando um pouquinho para trás, que eu tenha mais uma outra identidade. O processo de síntese, eu também, quando eu vou escrever alguma coisa na área literária, tenho essa dificuldade. O processo de síntese de jornalismo é o que eu mais complica, né? Na verdade, você tem que dar uma liberdade a tudo isso, né, França? Você sabe muito bem disso. Eu acho que eu falo muito com o Velba, que também é repórter, você sabe disso. O texto em TV, em veículo de comunicação, ele é muito conciso, né? Você não consegue, você tem que ser bem resumido, bem sintético. E na literatura é que a gente se vinga, né, entre aspas, que é ali que você pode viajar, você pode elaborar, pode pensar mais o texto, fazer do seu jeito, né? Você não fica tão limitado a um formato. E isso é uma vantagem da literatura, que ela te dá essa abertura. Fazer a curadoria dos outros, nesse sentido, te remete um pouco ao jornalismo também, essa questão do editor. Como é que foi essa experiência? Conta para a gente. Exatamente, é quase como editar um jornal, né? Você tem várias, vamos dizer assim, entre aspas, matérias, né, artigos de outros colegas que você tem que editar, você tem que paginar, espelhar, né? E entender em que momento que ele se encaixa bem. O Canarinho falou sobre a época do Bar do Bené, não fica bacana fechando o capítulo. Viu uma poesia, tem mais outra poesia, tem que separar as poesias, ou tem que deixar junto, então tem que pensar isso tudo, né? A curadoria. Então, os capítulos, todos bem pensados, o capítulo lá no fim, depois você acha que ele fica melhor no começo. Então, o livro tem essa arte, né? Como eu já disse algumas vezes, é uma coxa de retalho que você vai montando e depois você vê o resultado, vê se ficou bonito ou não. Eu espero que tenha ficado bonito. E que convidados especiais. Eu vou convidar vocês agora para fazer um recorte dentro do nosso bate-papo aqui. Nós vamos ver algumas imagens do Eloar Guazelli, que é um dos destaques desse livro. Enquanto vai passando, eu vou pedir para o Luiz Humberto França ir comentando para a gente como é que foi esse processo de curadoria, que são ilustrações fantásticas, né? Eloar Guazelli é um talento, né? Já ganhou o prêmio Jabuti, ele é um cara renomado e teve essa humildade de ceder as ilustrações para o livro. Ele teve no Araxá uns 3, 4 anos atrás, e na época eu vi que ele desenhava alguma coisa, desenhava o barreiro. E eu falei, não, esse cara um dia vai me emprestar essas ilustrações. E papo vai, foram alguns meses de conversa tal, e depois ele cedeu as ilustrações. As ilustrações são bonitas demais, né? São traços sobre o Grande Hotel, os porões, olha que bonito. Que história, né? Existe fantasma, não existe? Ele criou todo um misticismo ali em torno do Grande Hotel, essas áreas bonitas. Olha, o traço dele é a réplica do Grande Hotel perfeita, ele é um talento. Você não tem como você não identificar os salões, as colunas maravilhosas. Então, ele passeou por aí 4, 5 dias e retratou tudo isso em pouco tempo e guardou. Ele tem mais obras, né? No livro não tem todas as ilustrações, escolhi as melhores e pôs no livro, com a assinatura dele, que é esse talento fantástico, Eloar Guazelli. Inclusive, a gente fica impressionado, né? Que você deveria já ter esse nome do livro um pouco antes, e ele tem exatamente novos olhares que a gente raramente percebe no Grande Hotel. São detalhes, aquela da galeria ali é fantástica, a árvore que a gente está vendo aí agora, parecem que são fotos do que a gente vê todo dia, mas às vezes não para olhar, né? Ver e olhar aquela diferença, né, França?
Parece que ele foi encomendado, né? Que ele entendeu a proposta do livro e fez. Mas não foi. Ele é engraçado que ele faz, todo lugar que ele viaja, ele faz um mini livro. Ele saindo de casa, entrando no avião, descendo, chegando. Então, essa parte do Grande Hotel seria o miolo principal do livro. Não, ele retratou muito bem. E com certeza, quando eu falei da proposta do livro, ele topou na hora. Assim, depois a gente conversou mais para ver como é que seria, quais que iria usar, mas foi muito tranquilo, ele foi um parceiro de primeira hora. Eu fico imaginando a felicidade sua na hora que o pessoal já fala assim, ok, França, já vou te entregar o material, vai dar tudo certo. Como é que é? Tem uns OKs que saem rápido, mas tem uns OKs que são paridos, né? Que, nossa, é muito difícil. Tem uns OKs que você tem que trabalhar, lutar, e às vezes não sai, né? Tem no livro anterior, Colecionador de História, eu queria muito colocar um fotógrafo de Portugal que faz fotos mais de janelas, de portas. Estava muito pronto, mas na hora H ele resolveu que não queria participar. Eu trabalhei isso, eu quero ganhar. Eu falei, o livro não tem essa conotação, então muito obrigado, tchau. Então não tem disso, o livro é disso. Pedir para a gente ficar em pé um pouquinho, para a gente vai receber agora o Zé Otávio Lemos, que fez parte aí desse processo, que está aqui com a gente. O filho vai vir também? Traz ele. Vai vir, não? Então vem cá, só o Zé Otávio. Salva de palmas para o Zé Otávio. Zé, eu sei que já tem várias obras publicadas. Como é que é participar da obra de um outro autor, compartilhar com ele esses novos olhares? Seja bem-vindo. Boa noite. Olha, boa noite para todo mundo. Para mim, é um grande presente, porque eu acho que o trabalho que o França tem feito é muito importante para a nossa cidade, porque ele tem resgatado algumas coisas que passam despercebidos por muitos. E quando ele me ligou e conversou sobre a possibilidade de colocar algumas obras, eu falei, elas são suas. Inclusive, eu fico contente porque as obras que estão no livro, que eu já tive a oportunidade de namorar aqui e até fazer amor com o livro, estão hoje presentes no Museu Legislativo, pertencem à comunidade. E agora fazem parte também desse livro, que eu acho importantíssimo, e nesse curto espaço de tempo que a gente teve para namorar com ele, a gente vê que Araxá ganhou muito. Você tem um trabalho muito bacana com relação aos casarões, né? Eu queria que você me falasse como é que começou tudo isso e de onde vem essa preocupação com os casarões aqui da cidade. Eu fico assim impressionado com histórias desses casarões. Aí estão alguns trabalhos meus sendo mostrados na tela também, porque cada um deles tem uma história bonita para se viver. E coisas, por exemplo, que eu retratei, que está no livro também, o Palácio Najib Férias, que foi feito há quase 200 anos atrás, o prédio, foi feito por uma mulher negra e que teve um papel fundamental na nossa comunidade. Então, na semana que a gente fala do Dia da Consciência Negra, há 200 anos atrás, uma pessoa já estava lutando em Araxá pela igualdade de condição, porque nós não temos que celebrar uma pele, mas nós temos que celebrar todas as peles iguais. E essa mulher fez, aí está o casarão desenhado por mim, que foi a casa dela, e cada coisa que a gente vê nessa cidade tem algo para a gente aprender, a Árvore dos Enforcados, a própria sede hoje da Fundação Cultural Calmon Barreto, tem muita história. E eu tive a felicidade de, às vezes, sair do Colégio Dom Bosco, onde eu estudava, e passar pelos trilhos, passar de frente à sede, e ter pessoas ali que olhavam para a gente, vigiavam o tempo inteiro para não ter acidente nenhum, e o trem foi embora, mas o nosso trem da vida continua na nossa cidade de uma maneira muito forte. Eu ia justamente dar esse gancho para você. Tudo ali tem um pouco da sua história, um pouco da sua essência, essas ilustrações? Eu acho que tem da nossa história, de todos nós. A minha mão só foi usada para colocar aquilo que todos nós sentimos. Aí nós estamos com a igreja lá do Barreiro, a gente chega, mesmo não sendo católico ou sendo católico, o prédio fica na nossa memória. E eu acho que o bom de Araxá é isso, é a variedade de sentimentos que desperta em todos nós e nos visitantes que nós podemos receber. Qual que é a técnica? O que você usou aí para fazer essas ilustrações? Foi aquarela, pastel e lápis de cor. E aproveitando que a gente está aqui no Museu Calmon Barreto,
sem dúvida nenhuma, muita coisa eu aprendi com ele. O Calmon teve a possibilidade de passar para mim muita coisa que outros não tiveram a oportunidade de aprender, e eu sou eternamente grato a isso, tanto a ele quanto a Cordélia, que eu acho que são pessoas importantíssimas para a nossa convivência. Eu acho que a maior safra de artistas que existem em Araxá, reconhecidos ou não, tiveram uma força danada da Cordélia, que foi realmente a professora, porque o Calmon ele não tinha alunos. Foram raras as pessoas que puderam trabalhar junto com ele, ir para o campo, pintar, etc., mas não com aluno. O aluno era da Cordélia. E a Cordélia tem que ser lembrada de uma maneira muito forte. Então, esses traços que você vê, que eu consigo fazer no desenho, foi ela que me ensinou desde 12 anos de idade. Falou, olha, seja mais reto nisso aqui. Olha, procure dar um pouco mais de dimensão nisso. Isso é muito importante. Então, hoje aqui, a gente está num museu que leva o nome do Calmon. Eu acho que, paralelo ao nome do Calmon, a Cordélia tem que ser muito lembrada. Eu acho que são dois irmãos fundamentais, e mais um, que é o Fernando, que não morou em Araxá, mas cuidou para que essas obras fossem preservadas. E o bacana é que, como você falou, essas obras estão no museu, mas o físico delas estarem no livro, eu acredito que para você, como autor, também deve ser muito bacana, né? Olha, desculpe a palavra que eu vou usar, mas eu não acho que seja feia, é um orgasmo múltiplo. Eu considero isso dessa forma. Eu, desde o momento que eu peguei o livro, eu me senti muito bom, e foi um grande presente para a minha vida. É algo que não tem valor físico, mas valor sentimental. Prazer nosso te receber aqui. Sejam todos. Vamos acabar com uma salva de palmas para o Zé. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Sempre um Papo. França, é isso, né? Essa questão de compartilhar um livro, tem esses prazeres da gente saber de histórias. Aqui já falamos de Calmon Barreto, de Cordélia, e dentro da sua história você vai ganhando outras, né? Tem essa vantagem, né? É uma delícia, né? Você contar com tantas colaborações, participações, e com cada um se aprender um pouquinho e conhecer um pouco mais de Araxá. Isso é muito bacana. A gente cresce muito com esse envolvimento dos chamados convidados desse livro. Como é que essas participações chegavam a você? Algumas você procurou, algumas chegaram. Como é que foram essas participações? Algumas eu escolhi, né? Outras foi por acaso. Às vezes estava vendo nas redes sociais, vi uma foto diferente. Puxa, esse cara está dentro do que está pensando. Aí chama para conversar, conversa. Então, foi por aí. Foi muita gente que a gente conheceu também, que não conhecia. A Isabela, que está aqui, que fez um trabalho sobre artesanato, vamos falar daqui a pouco. Então, assim, a gente conhecia de vista, depois vê uma foto diferente que ela fez. Não, essa pessoa entende o que eu estou falando. Então, comecei a conversar com um, com o outro. Como eu disse, não deu para a gente reunir todo mundo. Mas a gente acha que dá uma amostra boa dessa característica, dessa cultura araxaense. Você falou que começou esse livro bem antes e no pensamento. Fisicamente, que hora que ele começou? Que hora que você começou lá? Página 1, estou começando esse livro. Eu acho que ele começou fisicamente no início do ano. Eu já tinha ele formatado, já vai separando as fotos, essa aqui é boa, vai organizando. Aí começa a escrever, só que chega uma hora que ele tem que sair, aí é tudo ou nada, né? Então aí é a hora de você correr, juntar tudo, porque foi um livro feito com muito prazo. Apesar de eu já ter o material já há algum tempo, eu acrescentei outros, essa colaboração de última hora, ela, né, deixou assim, o livro foi chegando, e chegou uma hora que eu falei, não, a gente tem que terminar, vamos do jeito que está. Mas assim, fechei com o maior carinho. O livro foi revisto várias vezes, ele demorou ir para a gráfica, ele chegou tarde, o livro chegou aqui em Araxá, eu só ouvi ontem, porque a gente tinha certeza desse cuidado, desse capricho, né, que não houvesse erro. Claro que não há livro sem erro, né, mas que ele fosse o melhor possível, que ele atendesse ao propósito que ele, né, para a finalidade que ele nasceu. Tem muita gente boa aqui hoje, a gente vê que muita gente começando a escrever, e você sabe que dessa minha dificuldade de fechar um livro, de colocar ele para a gráfica, porque a gente sempre fica nessa autocrítica, que qual que é esse momento? Você que tem toda essa experiência aí, fala assim, não, agora ele vai. Esse momento, uma hora você tem que parir a criança, né? Não adianta você ficar
empurrando com a barriga. Você tem que dividir o que você está ali guardando, caprichando, você tem que compartilhar. Então, você tem que se dar um prazo. Eu quero lançar esse livro no final de novembro. Então, para isso, eu preciso de 3 meses de edição e gráfica. Então, apertou ali, chegou no 2º mês, eu falei, não é agora, senão não sai, não. Então, se deu aquele prazo, você tem que correr, porque não adianta você ficar com preciosismo demais, porque você nunca vai ter uma obra perfeita. Você chega ao acabamento ideal, onde você acha que está no limite. Não dá para você ficar toda a vida ali namorando, né, lapidando. Uma hora você tem que, não, agora é essa, a hora é essa e vamos embora. Pelo que eu te conheço, seus textos devem ter sido os primeiros a ficarem prontos. Você tem essa ansiedade de produzir. Você é daquele que gosta de produzir. Eu gosto de fazer a minha parte o mais rápido possível. Dever de casa, de fazer rápido, porque eu não gosto de ser cobrado, porque quando você sabe disso, eu cobro muito, né? Porque eu faço a minha parte. Então, eu não quero ficar cobrando que o outro faça a parte dele. Eu já fiz a minha. Então, nesse ponto, eu sou meio chato mesmo. Eu acho que, pela qualidade, tem que ser dessa forma. Quais foram os textos que você resolveu? Esses aqui eu vou fazer. Qual foi esse critério utilizado? Os meus textos são mais os textos de abertura, os textos que apresentam os assuntos, que comentam, explica o que é patrimônio. Patrimônio é isso, tal, comenta. Tem uma coisa, um texto mais trabalhado, ele é mais uma apresentação das fotos. As fotos falam por si, né? Então, uma legenda, um comentário, porque depois os textos mesmos estão na página no capítulo de cultura, que são os convidados, né? Então, eles é que têm os textos maiores, mais literários. O meu não é mais uma apresentação, uma condução até lá. Como foi as divisões? Como você fez essas divisões dentro desse livro? Em que esse livro é dividido? São 13 capítulos, né? A gente começou por abrir com patrimônio histórico, né? Aí poderia abrir, porque você não abre com Barreiro. Barreiro já é, todo mundo já sabe, todo mundo já conhece. Então, deixei Barreiro com um olhar diferente, mas no meio. Vamos abrir para falar do patrimônio? Vamos resgatar, reverenciar as coisas que nós temos, com um olhar diferente, com abordagens diferentes, fotos em ângulos diferentes. E, a partir daí, a gente veio mostrando o patrimônio, os casarões, depois eu quis dar uma imersão na natureza, pássaros, né? E aí depois a gente entrou na parte da cultura, né? E interessante é que, no final, a gente tem um capítulo que chama Um Outro Olhar, que é a visão de quem é de fora. Nós temos muita gente que mora em Araxá, mas não é daqui. Mas eu fiz questão de pegar gente que veio aqui de vez em quando, ficou uma semana, eu conheço a cidade já há muito tempo, do Renato Barreto, de Uberaba, nosso querido professor, é um vizinho que mora em Uberaba, mas que adora Araxá. Então, que a visão que ele tem de Araxá? Araxá do tempo que ele vinha aqui na adolescência. Tem um americano, um professor, o Steven Beard, que é amigo do Celso e da Regina, que eu tive a oportunidade de conhecer no Free Araxá. E é uma pessoa fantástica, que tem um texto maravilhoso e tem uma visão diferente da vida. Então, eu falei, escreve para mim alguma coisa que você está vendo de Araxá diferente. Ele fez uma leitura, um texto sobre o teatro, que é maravilhoso. Ele comparou essa Avenida Antônio Carlos aqui como se fosse do teatro, a igreja, como se fosse um jogo de amarelinha, né? Cada loja fosse uma casa, sei lá. Ele fez todo um traçado. Como é que foi a visita dele no teatro? Que leitura que ele fez? Que é um americano olhando para Araxá. Então, eu fecho o livro com esse outro olhar, para a gente entender um pouquinho onde a gente pode melhorar, o que a gente está vendo também que os outros estão vendo. Você falou do Barreiro. Quem for acompanhar, a página 125 começa um capítulo que fala do Barreiro. E ele não é nada óbvio. A coisa que a gente mais, se vocês acompanharem aí, página 125, ele não é nada óbvio. Ele começa com uma foto que totalmente fora da característica do que a gente se vê no Barreiro. Como é que foi esse processo? Esse capítulo, acredito que deve ter sido muito especial para você. Nesse caso do Barreiro, as fotos têm colaborações, mas tem muitas fotos minhas, né? E aí o desafio é muito grande. Como registrar o Barreiro de forma diferente? Olha, o Barreiro existe há quanto tempo? Desde 45. Todo mundo fotografa lá. Todo mundo fotografou. Tem até uma foto de um pessoal de moto em frente, uma foto diferente, foto lá da década de 50. Então, era o desafio, né? Eu me levei a esse desafio.
E não foi fácil, né? Você tem achar ângulos diferentes que sejam gostosos, que tenham identificação com o barreiro. Mas eu acho que, como você está dizendo, eu acho que nós conseguimos chegar perto, né? Eu gosto muito dessa foto aqui do acervo da família Roberto Porfírio Borges. Fantástico. Tem uma essa história aí, queria que você falasse para a gente sobre ela. É uma foto que eu descobri por acaso, né? Eu vi no Facebook, falei, nossa, essa foto é maravilhosa. Um grupo de motoqueiros, na década de 50, não sei, em frente ao barreiro, olha que legal. Retrata tanta coisa, retrata não só o barreiro, né, claro que é a mesma coisa, mas assim, um momento, né, um grupo, as motos antigas, umas sopas diferentes, uma foto nostálgica, muito bonita. Então, eu fui atrás da família, né, inclusive parente da Cecília Beatriz, que aqui está, e pedi autorização para usar essa foto, que é uma foto que eu tenho que me provocar dessa forma. Me chamou a atenção, eu nunca vi. A gente começou nisso na TV, era assim, né? É notícia? Como é que você sabe que é notícia? A partir do momento que ela te provoca, que ela mexe com você, que você fala, não, puxa, isso eu nunca tinha ouvido falar. Então, no livro, eu levei um pouco disso. Aquilo que me chama a atenção, que é diferente, eu procurei jogar aí. Inclusive com toques muito bacanas, eu acho, na minha opinião. Essa questão de você colocar uma foto histórica com uma atual é uma ousadia também, né, França? Não é, como eu falei, não fica no óbvio, né? Teve essa intenção realmente de parar a pessoa naquele momento, naquela página? A foto preto e branco, ela tem todo um charme, né? Ela remete a muitas coisas, assim, claro que desde que seja de época, né? E teve isso, né? Essa foto é uma viagem, é um passeio. O livro, eu peguei o livro pela primeira vez e eu fui passear pelo livro, fui namorar o livro, né? Apesar da gente faz o livro no computador, no papel é outra coisa. Então você vai curtir cada foto, entender. A preto e branco ela permite essa viagem. São fotos comparativas, né? Você tem Araxá da década de 50, mas tem Araxá de hoje. Então, é essa imersão, essa brincadeira de viajar, não parar mesmo. O livro é grande, é para você parar e segurar no colo, vamos ler. E viajar nele, brincar, nossa, olha Araxá como é que era, olha o que é outro, olha, esse ângulo eu nunca vi. É essa brincadeira que eu quero fazer com o livro. Como você falou, a gente observa aqui, tem o pessoal já folheando, ele é um livro confortável de trabalhar com ele, né? Fala para a gente um pouquinho dessa outra paixão sua, que está aqui na página 133, Fli Araxá. Esse é um caso de amor, né, Fli Araxá? A gente tem uma paixão muito grande com seus acertos e erros, né, que a gente vai aprendendo ano a ano. E estar na curadoria é poder, junto com o Rafael Nori e o Rodrigo Feres, é poder abrir espaço para a literatura araxaense, é poder compartilhar um pouquinho do que a gente faz. Nós estamos só nos primeiros degraus, né? A gente quer que realmente a literatura araxaense tenha o mesmo alcance que a nacional, né? A gente está chegando lá aos poucos. Mas o Araxá acho que é um evento já consolidado, graças aos parceiros, aos apoiadores. É um evento que a gente tem o maior prazer de trabalhar, porque a gente vive aquilo, né? É a nossa vida, a literatura, livros, aquilo a gente está, né, em casa. Ali é uma satisfação, não pode dizer nem que é trabalho. Quero abrir um parênteses aqui. Onde está a Vilma? Achei a Vilma ali. Porque tem uma homenagem à Vilma nesse livro. Inclusive, quero que vocês abram aí na página 156. É uma ilustração do Elton Caetano, que faz parte do livro Aquarela de Aldravias, que é um livro maravilhoso da Vilma, que eu sou apaixonado por esse livro. É uma homenagem mesmo, né, França? Abrindo o capítulo de cultura. O livro da Vilma é um livro fantástico, né? Um livro com uma parceria maravilhosa, uma união, né, de uma poesia com a aquarela do Elton Caetano. Né? 156, desculpa, gente. Então, a Vilma 156. gentilmente nos cedeu essa aquarela para a gente. E é homenagem, abrindo o capítulo, a gente homenageia. Abre com Vilma e abre com uma aquarela, fala do Calmon, é uma homenagem a ela e à cultura araxaense. E depois a gente já segue falando de Calmon, né? Você que tem essa relação estreita com o Calmon, queria que você contasse um pouquinho para a gente quem foi Calmon para o Luiz Huberto França. O Calmon, a gente é um gênio, né? Nós estamos vendo ele. Isso aqui é só como o Zé Otávio falou, é só uma amostra, né? O Calmon tem aquarelas, tem outros trabalhos, né,
esculturas. É fantástico, é um gênio. E eu tive a oportunidade de conhecer, convivi pouco, mas conheci e admiração muito grande. A gente via o Calmon nessas estradas, indo para Sacramento, pintando aquelas montanhas. Ele era um apaixonado por isso aqui, trabalhou a vida inteira fora, depois veio para cá já mais velho, e amou Araxá até os seus últimos dias, e deixou esse legado maravilhoso. Ele e Igor Cordelli, para a gente. Esse museu é fantástico. Estar aqui é uma oportunidade única, e as pessoas deveriam vir mais aqui e apreciar esse local. Nossa intenção é que vocês vão dando uma olhada no livro, que hora venham para o telão. A gente quer fazer essa mistura aqui. Então, a gente vai ver agora algumas fotos do Fábio Rage e do Celso Flávio, e o França vai comentando para a gente, porque é um olhar realmente diferenciado, né, França? São dois parceiros, né? O Celso, primeiro, vai mostrar as fotos dele. O Celso é um fotógrafo já bem conhecido aqui. Olha que foto. Essa foto ele ficou algum tempo nesse tronco seco, na Ilha do Amor, no Barreiro, esperando esse passarinho botar a cara, esse pica-pau. E quando ele botou a cara para fora, ele pegou. Isso não é fácil, gente. Às vezes a fotografia tem isso. Você fica um tempo todo num local, um dia inteiro, esperando naquele momento para conseguir a melhor foto. Essa aí é a visão dele do Museu da Ana Beija, pegando a lateral, com a luz do fundo, pôr do sol bonito. Então, é um trabalho maravilhoso, um olhar diferente que ele tem. Ele tem fotos bem interessantes. Olha que ângulo, que pega o museu, pega no fundo o casarão e no meio essa arquitetura moderna. Então, um contraste fabuloso, essa foto dele. E me identifiquei muito, essa foto eu já conheço há muito tempo, e eu venho me identificando. E ele foi muito generoso, assim como os outros, de colaborar com essa visão do lago na área de cá do Barreiro, pegando a igreja no fundo. Então, ele foi muito feliz nessas fotos. As fotos dele também são anteriores ao livro, não foram feitas para o livro? Não, são anteriores. E tem as fotos do Fábio Rage, que também é um parceiraço, é um cara... Aí, ó, olha que foto. Esse é um pássaro, o pica-pau é muito difícil você conseguir tirar foto dele. Ele é muito arisco, não para quieto. Esse aí já é as fotos do centro de Araxá que ele fez, com drone. Então, ele colaborou muito comigo com essa modernidade, né? Essas são fotos que eu pedi para ele fazer. Algumas ele tinha, mas a maioria eu pedi que ele fizesse, para que tivesse essa cara mais urbana em algum momento do livro. Esse aí o centro, essa visão da Igreja Matriz a partir da Embiara. Tudo diferente com o equipamento dele, e ele sim foi um parceiraço. Ele tem também essas fotos do calçadão no centro, né, que ele pegou um diferente. Bacana que a gente tem Araxá também moderna, né? Um livro de novos olhares com Araxá antes, durante e depois, né, França? Essa é a vantagem de você sair um pouquinho do cartão postal, né? Você tem um contraste, olha, Araxá do Cristo, né, que é, de certa forma, uma obra do trânsito embaixo. E o livro tem essa pegada, né? O livro tem um momento que ele tem uma reflexão, ele te pede para parar, para pensar um pouquinho, né? Será que a gente não está precisando seguir nesse ritmo mesmo? Será que a gente não está precisando parar e se interiorizar? Então, tem um ponto lá de reflexão, que tem a mensagem do Tadeu, o mestre Tadeu Silva, e ele é todo um oportunismo aí de coisas boas de Araxá. E tem uma parada muito gostosa na página 179, para quem quiser acompanhar aí, os doces do Luizinho. Fantástico, né, França? Essa foto já se fala, né? É outro desafio, né? Doce, todo mundo já falou, está batido, mas e aí? Vamos fazer doce? Vamos falar de doce, não tem como não falar de doce. Então, esse aí foi o desafio que eu propus para o Fábio Rage, dele fazer alguma coisa diferente, que complementou com as fotos mais ousadas, né? Umas coisas mais fechadas. É mais um registro, né? Principalmente do trabalho que é feito lá nos Doces Joaninhos, do amigo Luiz, que está aqui presente. Luizinho, seja muito bem-vindo, viu, Luizinho? Um abraço para você. E tem também, a gente não pode deixar de falar do artesanato de Araxá, e quem vai dar mais detalhes para a gente é a Isabela Reis, que a gente vai receber agora aqui em cima. Seja bem-vinda, Isabela. Uma salva de palmas. Isabela, conta pra gente como foi esse seu trabalho aí junto com França para chegar a esses caminhos que levam ao artesanato. Boa noite a todos. Então, foi muito gratificante, foi assim, um prazer
porque artesanato é um assunto que é minha paixão. Eu tenho um encantamento assim extremo pelo artesanato, que eu descobri há pouco tempo, assim, tem desde 2015 que eu bordo. Então, ele virou um assunto da minha vida mesmo. E aí, quando eu fui convidada para falar do artesanato de Araxá, eu não sou daqui, eu sou do Rio de Janeiro, da cidade de São Gonçalo, eu moro aqui há 1 ano. E eu falei, não, acho que você não entendeu, porque eu sou uma forasteira, como que eu vou falar do artesanato de Araxá? Eu acho muito abuso. Mas ele, não, mas justamente é um olhar diferente sobre a cidade. Então, eu falei, acho que eu posso contribuir. Então... Isabela, eu acho que foi a que mais sofreu, porque ela foi, né, no finalzinho, falou, Isabela do céu, vamos correr que o meu prazo está acabando, corre lá. Prazo de 1 semana. Eu não sei se você ficou ou se você é encantada comigo em relação ao ateliê de tecelagem. A Régia sabe tantas matérias, tantas reportagens. Fizemos Terra de Minas, fizemos para Globo News. Eu sou apaixonado com aquele lugar. Te inspirou isso também, né, nessa seleção? Demais, assim, foi um dos primeiros lugares que eu pensei. Eu ainda não conhecia, eu já tinha ouvido falar, e eu tenho um interesse recente pela tecelagem. Eu fiz uma aula de tecelagem, eu me apaixonei, e eu falei, não, eu vou lá conhecer. Eu acho que é muito importante, não pode faltar, falando do artesanato de Araxá, não pode faltar o ateliê de tecelagem, porque o trabalho delas é maravilhoso, é muito rico, e é um trabalho de preservação de uma cultura que é muito característica de Minas Gerais e daqui de Araxá também. E lá é como a Fernanda falou, não sei se ela está aqui, que é coordenadora do ateliê, é uma vitrine viva. Então, você pode comprar, pode ver os produtos prontos e pode acompanhar o processo. E é lindo, é muito poético a tecelagem. Eu costumo falar que exatamente que é muito poético. Eu costumo dizer nos meus textos, repetidamente, que ali está a alma do mineiro, né? Sim, e é um processo que elas acompanham desde o início. Então, é a lã, é o processo de fiar a lã e de fazer o fio, de tingir manualmente, escolher as cores, e aí fazer essas tramas maravilhosas e gerar esse produto lindo. Mas vocês não ficaram só nisso, né? Você resolveu diversificar, né? Sim, porque o artesanato é diverso. E o artesanato tem esse desafio de unir o tradicional, o antigo, ao moderno, à inovação. Então, eu procurei trazer esses 2 pontos do artesanato de Araxá, e tem trabalhos maravilhosos. Esse é o da Dani, que é do ateliê Trilha de Cacos, que ela faz assim uma arte com os caquinhos, ela vai juntando e vai formando essa coisa maravilhosa. São 5 páginas de artesanato. Como é que foi para fazer essa seleção? Deve ter sido sofrido, chorado. Foi. Porque a gente tem medo, né, de não fazer jus a tudo que tem de relevante, né? Mas tem um limite, não tem jeito, né? Você não pode ultrapassar, você tem que mostrar ali o que tem de relevante, mas claro que tem muito mais coisa. É difícil porque a diversidade do artesanato. O artesanato de Araxá é muito rico, né? E a Isabela brigava comigo no bom sentido, porque quem escolheu as fotos foi ela. Mas eu falei, Isabela, essa aqui não dá para ir, mas precisa, essa e tal. Então, assim, foi muito bacana, porque ela, como conhecedora do assunto, né, ela me ajudou muito de saber o que era importante e o que retratava realmente, de uma forma geral, esse artesanato araxaense. Te impressionou na hora que você pôde estar frente a frente com esse artesanato? Você já produz, mas do artesanato dos outros, e numa velocidade e num tempo muito rápido, você teve que acompanhar os outros trabalhos. Te impressionou essa riqueza do artesanato aqui de Araxá? Me impressionou demais. E o que é mais interessante é porque, nesse processo, apesar de ser corrido, você conhece não só o produto, mas a história por trás. E isso é o que tem mais de importante de rico no artesanato, porque ele sempre tem uma história, uma essência, um propósito por trás. Não é só um produto final, né? Tem a história da pessoa, o propósito dela, o sonho dela. Muita gente já vive do artesanato, né? Dos artesãos que eu entrevistei, que eu fotografei, mas outras ainda não. Então, assim, foi muito encantador conhecer cada história a fundo, conversar, tocar nos produtos, foi muito lindo. Está imortalizado aqui, qual que é o seu sentimento? É de muita gratidão, assim. Eu acho que se eu conseguir plantar a sementinha de das pessoas olharem para o artesanato com um olhar atencioso, um olhar carinhoso, já valeu a pena. Isabela. Muito obrigado, Isabela. Com certeza você conseguiu aí retratar muito bem o artesanato, deu uma ótima contribuição. Muito eu obrigado. que agradeço. Isabela Reis, uma salva de palmas para ela. Obrigado, Isabela. França, a gente começou a falar da Isabela e você encerra esse livro
com os olhares estrangeiros, né, sobre Araxá, que é uma cidade que realmente impressiona quem vem de fora, né? Queria que você me contasse como é que foi essa experiência para você, que é araxaense, que vive isso aqui, se permitir isso, né, de ter outros olhares que não de araxaenses. Foi muito bacana, porque eu pude ver o amor que as pessoas de fora têm por Araxá. É uma cidade muito querida, né? Você fala de Araxá fora, as portas se abrem, né? Isso é fora do país também. Então, as pessoas atenderam esse convite muito rápido. Você vê nos textos do Renato, da Yara, do Steven, você vê que o carinho, né? A visão de que realmente, quando chegaram aqui, sentiram amor por essa cidade e viram que se trata de uma cidade diferente, que acolhe, que tem essa valorização cultural. Então, entender um pouquinho esse olhar contribuiu muito para a gente ter uma visão mais ampla, né? Foi muito bacana. França, para a gente encerrar, que Araxá que é essa que está sob o seu novo olhar? Qual que é o grau de paixão que você tem por essa cidade? É engraçado que no começo tem algumas frases, né, falando da paixão pela terra, né? Essa Araxá, é uma declaração de amor mesmo nesse livro. E é o segundo que eu falo sobre Araxá. Morei muito tempo fora e voltei para cá e voltei cada vez mais descobrindo coisas. Eu quero que o araxaense também redescubra a Araxá, que entenda essa Araxá. A gente está num momento muito da vida corrida, a gente passa perto, né? Passa perto de monumentos, de coisas importantes, de aves, e não para. Está certo, está corrido, mas tira um tempo para você observar melhor a cidade que você vive, descobrir essa cidade que é muito bonita, precisa ser valorizada. Que venham outros olhares, né? Tomara. Luiz Humberto, França, quero pedir a salva de palmas de vocês. Obrigado. Luiz Humberto que vai atender todo mundo aí depois. Quero saber se tem alguém que queira fazer alguma pergunta, que queira... Ana Paula, que bom começar com você. Antes da Ana Paula perguntar, eu queria destacar aqui, agradecer tudo que a Liginha Maneira fez pela cultura de Araxá. Viu, Liginha? Hoje você começou tudo isso aí. Muito obrigado. França, é com enorme prazer que eu participo desse lançamento hoje, muito surpreendida, de todas as formas possíveis, né, especialmente pelo livro. O França e eu, nós fomos colegas de jornalismo, e agora a gente estudamos juntos, né, 6 períodos de diferença, e agora a gente é confrade na Academia Araxaense de Letras, e o França vem com os demais renovar bastante a nossa academia. É um prazer muito grande poder voltar a conviver proximamente com ele, porque convivemos bem próximos durante o período da faculdade e durante o exercício do jornalismo, nesses 30 anos em Araxá. Eu não sei se é certo ou não o que eu vou falar em relação ao livro, né, mas a mensagem sublimar que me passou, folheando rapidamente, naquela vontade de ler, e não parar de ler. Vocês estão aí conversando e a gente folheando o livro, né, com uma ânsia espetacular o trabalho, já deu para ler alguma coisa. Estava comentando com o Celso esse texto do americano, do teatro, que texto maravilhoso! E que olhar dele para aquele teatro e para aquela paisagem. E aquela frase, onde se misturam, né, arte, veículos humanos. E outra foto que me chamou a atenção, da Praça Governador Valadares no escuro. Eu acho que ali está o França. A parte crítica do França em todo o livro. Ele não botou uma foto iluminada da Praça Governador Valadares. Adorei o olhar que eu tive sobre Araxá rapidamente, folheando aqui o livro. Parabéns pelo trabalho, muito bom. Muito obrigado, Paulinho. Ótimas considerações. Perguntas, comentários? França, uma honra ser seu confrade e dos demais confrades e confreiras da Academia Araxaense de Letras. Eu que sou um forasteiro, minha mãe é araxaense, mas eu sou nascido em Brasília, mas resido aqui há 15 anos. E Araxá, para mim, também é essa relação de amor. Eu queria te fazer uma pergunta,
que é algo que me inquieta bastante. Como levar e fazer com que as novas gerações tenham um olhar de amor por essa cidade. Porque a minha percepção é que as pessoas que vêm de fora vêm com bons olhos, se sentem felizes, aguçadas por uma cidade belíssima, com uma energia fantástica, com pontos turísticos fabulosos, com um doce maravilhoso. Nós enxergamos os defeitos, né? Quando você está em casa, né? Você está dentro, ouve, você sabe os defeitos, mas quem está de fora não vê. Mas esse aqui está melhor? Opa, oi, esse não está falando. Oi, beleza. Qual que é o que você acha que precisa para que as novas gerações tenham um olhar aguçado, preservem essa cultura, mas crie também novas visões, novos olhares e novas culturas sobre Araxá? Obrigado, Estevam, pela pergunta. Eu acredito que é uma questão muito ampla, né? Nós temos que fazer a nossa parte enquanto escritores, fazer obras que façam chegar essas obras até os estudantes, né? Essa classe que está começando aí, os formadores de opinião, quem está começando, tem uma visão diferente de Araxá. Nós sabemos que nós temos problemas, né? Mas nós podemos falar dos problemas. Como você falou, a gente de fora falar, a gente não aceita. Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido, não só ficar também dependendo de poder público. O poder público faz a parte dele, né, de preservar os patrimônios, de fazer ações de incentivo à valorização do patrimônio. Mas todos nós temos que fazer, valorizar isso no dia a dia. O escritor, principalmente. Eu quero que essa obra, semana já vou em escolas, quero que as crianças leiam, que comecem a plantar essa semente. É um trabalho longo de todos nós, mas eu acho que todo mundo tem que fazer a sua parte. E você fez a sua, você fez um trabalho sobre Araxá, então está ajudando essa somatória. No antigo estatuto da Academia Araxense de Letras, os acadêmicos eram indicados pelos acadêmicos. Tem muita gente que fala assim, eu quero entrar. Hoje, no Estatuto Novo, a pessoa que quer entrar e enriquecer a nossa academia é só apresentar o trabalho, seguir as normas lá e são votados pelos acadêmicos. Então, como eu já disse, há muito tempo que nós queríamos que você fosse acadêmico. Vinha falando que você precisa entrar na academia. E eu quero só dizer o seguinte, que 2019 foi um ano gordo culturalmente para você. Você lança essa beleza de livro e entra na academia e a enriquece. Duas declarações de amor para Araxá, mais 2 outras obras. E agora, França? Qual será o próximo? Vilma, você sabe apertar a gente, hein? Mas você é tranquila. Eu sou boa nisso. Bom, falando da academia, eu me considero um escritor bem iniciante, né? Estou engatinhando ainda, descobrindo qual que é meu caminho, meu gênero. Então, estou navegando por aí, tentando achar meu caminho. Tenho muito que aprender com todos vocês. A gente, como escritor, vocês que são escritores sabem, a gente tem vários projetos ao mesmo tempo, né? E a gente vai tocando, cada dia toca um pouquinho. A gente eu sigo um pouquinho, eu espero esse projeto me chamar, né? A escritora ali, a Luft, é que fala muito, espera o livro te chamar. Quando você sentir que ele está forte demais, que você vai no lugar, as pessoas comentam sobre aquilo que você está pensando em escrever, então começa aquela corrente, você sente que é hora de compartilhar o livro. Então é muito por aí. O próximo, tenho 3 ideias aí, mas ainda não sei qual será o próximo. Vou trabalhá-las e espero descansar o ano que vem, quem sabe 2021, e apresentar uma nova obra. Temos mais uma pergunta. Luizinho. Opa. Boa noite, né? Para todos, especialmente para vocês. E é só a título mesmo de um posicionamento, nem pergunta, mas é da gratidão, né, em nome dos doceiros de Araxá, de um capítulo, né, reservado aos doces e, no caso, também o artesanato. Vem
né, a calhar que você conhece o nosso trabalho, e em estar colocando para aqueles que são a grande maioria dos nossos clientes, que são as pessoas de fora, de que o doce de Araxá faz parte da nossa história, faz parte da nossa tradição, e por aí vai. Então, isso vem mais ainda a confirmar. Agradeço muito a sua sensibilidade desse entendimento, porque é lógico, isso é a coisa mais normal do mundo. O doce de Araxá, ele é muito mais valorizado, logicamente, lá fora, das pessoas que vêm, que identificam. Né? Muito bom, muito grato, repito, em nome de todos os doceiros, né, para levar, de fato, mais ainda, né, essa coisa nossa, que é o doce de Araxá. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Luizinho, você pela dedicação que você tem por manter esse produto, né, de tão alta qualidade, né, e oferecer para a gente cada dia coisas melhores. Muito obrigado. Quero agradecer a participação de todos, que como eu sou jornalista de televisão, eles me deram 1 hora, eu pus o cronômetro aqui para dar tudo certo, porque eu gosto de terminar minhas coisas, França sabe, né? Na hora certinha, não tem rabicho comigo, não. Então é isso, Araxá em detalhes, um novo olhar. França, que todo mundo vá para casa ter um novo olhar dele, né? Porque todos os livros são muito subjetivos, né? Agora é hora do pessoal ir para casa e ver o seu olhar, né? Aproveitem bem o livro, tirem um tempo para ver cada página, viajar, passear, né, por esse livro. É um livro gostoso, né, de brincar, de conhecer, ver realmente se você conhece a cidade que você vive. Aproveite, espero que tenham gostado. Quero agradecer a cada um aqui hoje, os amigos, a família, as irmãs, os irmãos, né, os parentes, todos que colaboraram. Foi uma alegria ter vocês aqui hoje à noite. Esse foi Sempre um Papo. Quero convidar, então, o Alex para dar seus recados finais. Alex, fica à vontade. O Sempre o Papo de hoje, o livro Araxá em Detalhes, tem o patrocínio da CBMM, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, e Rio Branco Combustíveis, via Lei de Incentivo à Cultura da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal. Conta ainda com apoio cultural da H21, Fundação Cultural Calmon Barreto, Prefeitura Municipal de Araxá e Academia Araxaense de Letras. A gente agradece a presença de todos, uma boa noite, e o França já vai estar autografando para vocês.